Hoje a gente vai falar de um assunto muito foda. Um assunto que, se não for o que eu mais gosto, é um dos que eu mais gosto, que é a somatotipia. Na verdade, nós vamos falar aqui mais especificamente dos somatotipos, que vocês conhecem como os meso, os endo e os ectomorfos. Nesse vídeo você vai entender um pouquinho sobre esse assunto. Galera, antes de tudo, já deixa o teu like, compartilha com teus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que a literatura ela passa para as pessoas que existem 3 tipos de biotipo, que seriam os ectomorfos, seriam os mesomorfos e seriam os endomorfos. O Bruno vai deixar um exemplo aqui para você de ecto, de meso e de endo. E sem colocar aquele negócio do seu Madruga de não, é para colocar aqui, tá? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Existem esses 3 principais biotipos, são os ectos, os mesos e os endos. Eu vou primeiro caracterizar cada um e depois eu vou trazer algumas curiosidades a mais relacionadas aos temas aí. Os ectomorfos são as pessoas que geralmente não é nada exato. Lembra que eu falei que ciência nada é exato, é tudo métrica? Ectomorfos geralmente são as pessoas que são mais altas, que são mais magras, têm os ombros mais curtos, que tem os membros mais longos, geralmente tem um braço muito longo, a perna muito longa. E tem algumas pessoas até que começam a ter alguns problemas de coluna por conta desse corpo longínquo que a pessoa tem. A pessoa começa a ficar curvada. Isso é bem característico de pessoas ectomorfas. E também a questão da ossatura fina. As pessoas que têm ossos finos, mais finos, geralmente tendem a estar mais para esse grupo da ectomorfia. Os mesomorfos são os aclamados, os abençoados em relação ao físico. Por quê? São pessoas que não acumulam muita gordura, assim como os ecto também, não acumulam muita gordura, só que tem uma vantagem sobre os ecto. Os ecto têm muita dificuldade em ganhar massa muscular. E os mesomorfos não. Então o mesomorfo ele une os 2 pilares que qualquer pessoa sonha em ter, que é ter facilidade de ganhar massa muscular e definição e ter dificuldade de ganhar gordura. Naturalmente essas pessoas por si só já têm um corpo mais diferenciado, um corpo mais atlético, um porte mais atlético, até mesmo sem fazer nenhum tipo de atividade física. Você olha para a pessoa, você pensa que a pessoa treina ou pratica algum esporte, na verdade a única coisa que ela faz é ficar deitado o dia inteiro e mexer no celular. E tem um corpo legal, tem um volume muscular bonito, uma forma no físico bonita, um percentual de gordura baixo. Esses são os famosos mesomorfos. Ao contrário também dos ectos, os mesos não tendem, não necessariamente precisam ser altos, eles não têm os membros tão alongados como os ectomorfos. A ossatura é um pouquinho mais grossa, mas ainda assim, para o próximo padrão que eu vou falar para vocês aqui, ainda se considera uma ossatura fina. E por fim a gente entra nos endo. Os endomorfos são pessoas que, cara, têm muita facilidade de ganho de massa muscular, até mais do que os mesos. É absurdo a forma como eles conseguem aumentar o volume muscular, porém o metabolismo para queima de gordura, para queima lipídica deles é um pouco lento. Então o endomorfo ele consegue ter um volume maior do que o meso, ele consegue sim, tanto é que muitos Mr. Olympias, agora falando na parte do fisiculturismo aqui para vocês, muitos Mr. Olympias são endomorfos. Um deles, se eu não me engano, Jay Cutler, que o Bruno vai deixar a foto aqui para vocês verem, ele é endomorfo. Aí você fala pra mim, pô, mas o cara conseguiu chegar num percentual de gordura extremamente baixo e você tá falando no vídeo que os endomorfos eles têm facilidade para ganhar massa muscular, mas para questão de gordura o acúmulo tende a ser um pouco maior. Exatamente, ele tende a ser um pouco maior, não é uma regra. Não é porque você nasceu endo que você vai ser gordo a vida inteira e você nunca vai poder ter um percentual de gordura baixo. A gente tá falando aqui em métricas, em estatísticas. Ele é um bom exemplo de endo que conseguiu ter um percentual de gordura muito baixo. E os endomorfos, o que é que acontece? Principais características: ossatura larga. Os ossos dos endomorfos são mais largos comparado aos outros 2 biotipos que eu falei para vocês, porque eles precisam de ossos maiores, eles precisam de um suporte físico maior para poder aguentar um volume corporal maior, tanto de gordura, porque acumula, quanto muscular, principalmente. Então os ossos são preparados fisiologicamente para aguentar esse aporte maior do que os mesos e os ectomorfos. Eles também não necessariamente precisam ser mais altos, eles raramente têm membros mais alongados. Geralmente o que define mesmo os endomorfos
é a questão da largura, ombros largos, cintura larga, pernas extremamente grossas, braços grossos também. E tem alguns estudos que eu andei lendo, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que eu achei até curioso, que endomorfos geralmente tem até a musculatura do pescoço um pouco mais alargada. O pescoço dos endos são um pouquinho mais largos do que o dos ectos e dos mesomorfos. E isso aqui vocês já podem até ter visto em alguns vídeos aí na internet para quem tem interesse nesse assunto e pesquisou. Porém, para quem não sabe, não é só ecto, meso e endomorfos. Esses são os 3 principais biotipos que a literatura desenvolveu para poder fazer a sociedade entender um pouco essa vertente da somatotipia, sem ficar se confundindo com tantos detalhes. Só que dentro desses biotipos tem subbiotipos que, cara, os números quadruplicam, sextuplicam, sei lá, é muito mais alto do que simplesmente ecto, meso e endo. Para vocês terem uma noção, eu estava lendo um artigo que eu vou deixar aqui no link para vocês também, que a métrica de pessoas que têm um biotipo puro, uma pessoa que é puramente ecto, uma pessoa que é puramente meso, uma pessoa que é puramente endo, é de 3% na população. 3% de vocês que estão me assistindo são pessoas puramente ecto, meso ou endo. A maioria, os outros 97%, sempre tem alguma porcentagem de mistura de outros biotipos. E o que acontece? Pessoas que, na grande maioria, têm esses biotipos misturados, como por exemplo eu tenho uma mistura de ecto e de mesomorfo. Eu tenho as duas misturas. Porque quando eu comecei a treinar, eu pesava 50 quilos, parecia um pirulito, de tão magro que eu era. E depois que eu comecei a treinar e fazer dieta, eu percebi que eu tive uma facilidade de ganho muscular maior do que ectos. Que no começo eu pensava que eu era puramente ecto, só que não é bem por aí. Comecei a reparar também que meu ombro não é tão estreito como o ombro de um ecto. Então já puxei características de meso também. Só que o meu metabolismo é um metabolismo mais puxado para metabolismo de pessoas ectomorfas, que é um metabolismo rápido. Se eu parar de treinar ou der um break na dieta por alguns dias, eu perco muito peso. A maioria de vocês, quando sai da dieta, o que acontece? Engorda. Se eu sair da minha dieta, eu perco peso muito rápido. Se eu pegar uma virose, como algumas pessoas que me conhecem, se eu pegar uma virose, é questão assim de uma semana, 4, 5 quilos vai embora. Então isso são características de pessoas ectomorfas. Mas voltando ao assunto aqui principal para vocês, a maioria de vocês sempre vai ter miscigenação nesses biotipos, sempre vai ter mistura. Óbvio que sempre você vai ter um biotipo que vai ser o biotipo principal, o biotipo que vai estar acima dos outros, e sempre você vai ter um pouquinho que seja, 1% que seja das características dos outros biotipos. Eu vou passar para vocês de cara já um exercício muito simples que você pode fazer para identificar, não é uma exatidão, é uma métrica, é uma forma que vai te ajudar a identificar qual biotipo você se aproxima mais. Só que lembre, não é para você fazer isso que eu vou te falar agora que você vai falar eu sou ecto, eu sou meso, eu sou endo, ou eu puxo mais para um, puxo mais para outro. Só que ele vai te dar um norte de qual provavelmente é seu biotipo principal, que é a ossatura do punho. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o teu punho com a outra mão, você vai abraçar a ossatura do punho. Se o teu punho encostar um osso no outro com muita facilidade, você tende a ser mais ectomorfo. Se você encosta um dedo no outro com não tanta facilidade assim, mas consegue encostar, como é meu caso, ó, eu preciso fazer uma malevolência louca aqui para conseguir encostar os dedos, ó. Eu puxo mais para mesomorfo, em questão de ossatura. Se você vai tentar abraçar teu punho com o dedo do meio e o polegar, e você não consegue abraçar, você tende a puxar mais para endomorfos. Lembra que eu falei aqui que uma das características principais é a questão da ossatura da pessoa? Então se você tem essa característica, você tende mais a ser endo. Só que lembre, isso nunca vai substituir exames com um médico ou com um nutricionista para você saber exatamente qual é o seu biotipo, certo? Isso é uma métrica para você, que a fim de curiosidade, você querer ver aí tendenciosamente qual que é o biotipo que você mais se aproxima, só que nada é exato, ok? Então só foi uma métrica de curiosidade para vocês. Não existe praticamente pessoas no mundo que são puras dentro de um biotipo só para vocês terem noção. Pessoas que puxam mais características para ectomorfos do que mesomorfos são chamados de ectomesomorfos. Já ao contrário, pessoas que puxam mais para meso, depois que faz seus exames, puxam mais para meso do que para ecto, são chamados de mesoectomorfos.
Uma pessoa que tem características similares entre ectomorfo e mesomorfo, são chamados de, por exemplo, ectomorfo equilibrado ou mesomorfo equilibrado. Pessoas que têm características mais puxadas para endomorfo do que para mesomorfo, é chamado de endomesomorfo. Então tudo isso são subbiotipos que são os mais exatos que se encaixam dentro de cada pessoa. Se você fizer um exame médico, para você identificar seu somatotipo ou biotipo, como as pessoas falam, você vai ver que você vai se encaixar mais dentro desses biotipos, esses subbiotipos, do que dentro dos 3 biotipos principais que a sociedade passa para as pessoas, certo? Então foi só por via de dúvidas para vocês, de curiosidade também, que muita gente que começa a pesquisar sobre essa área fala, eu sou ecto, eu sou meso, eu sou endo. Só que na verdade, raramente, poucas pessoas vão se encaixar de forma pura dentro de um desses biotipos. Sempre vai ter uma miscigenação pequena aí com os outros biotipos. Beleza? Tamo junto, bons treinos pra vocês, boa dieta e é nóis!